Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse novo vídeo do meu canal eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o crescimento comparado, ok? Então isso daqui obviamente é uma introdução de uma noção que a gente vai ver bastante no futuro das séries, né, séries convergentes e divergentes e como a gente vai ter teoremas de comparação com essas séries. Ok, por enquanto, sem falar de séries, apenas falando de funções e pegando o limite dessas funções, a gente tem teoremas, né, que a gente chama de crescimento comparado, onde a gente compara a força de crescimento entre funções conhecidas. Ok? Então, nesse vídeo de hoje, eu vou falar para vocês a comparação entre ln de x potência alguma coisa, né? Então, um polinômio em x e exponencial de x, ok? Então, a gente vai ver que, dependendo da velocidade de crescimento de uma ou da outra, a gente consegue calcular limites que antes a gente tinha dificuldade de calcular, né? A gente precisava de regras específicas, como, por exemplo, a regra de L'Hopital, que são regras que não gostamos muito de fazer, elas funcionam, mas não em todos os casos, mas enfim. Então, isso daqui é para evitar essa utilização de regras, ok? Então, primeiro eu venho aqui no meu aplicativo, perdão, preferido, que é o Desmos, né? E a gente compara a velocidade de crescimento dessas três funções, né? Então, além de x eu botei x ao quadrado, né? Mas pode ser x potencial qualquer coisa, né? Obviamente com alfa estritamente positivo, e exponencial de x, ok? Vocês veem bem que essa curva vermelha aqui é o ln, vocês veem que ele cresce bem lentamente, muito, muito lento. É a função mais lenta que conhecemos, assim, função usual, né? Ela é bem lenta. X ao quadrado está no meio, né? Então ela cresce até que rapidamente. Obviamente, se a gente aumentar o alfa, ele vai crescer mais rápido, mais rápido, mais rápido. Mas vocês veem que exponencial de x é muito rápido. Né? Exponencial de x ele sempre está crescendo mais rápido que x ao quadrado. E vocês vão ver que é uma verdade geral para qualquer alfa. Ok? Qual que é o poder disso? Esse poder diz que, se por exemplo compararmos um limite entre x ao quadrado e ln de x, a gente vê que, em mais infinito, obviamente, ln de x cresce muito lento, né? Então x ao quadrado ele cresce mais rápido que ln de x. Então, em mais infinito, quem que vai predominar entre os dois vai ser x ao quadrado, ok? Então a gente basta pegar o limite de x ao quadrado em mais infinito, né, e comparar e no final a gente vai ter o nosso limite. Mesma coisa se você comparar a exponencial de x com x ao quadrado. Exponencial de x em mais infinito predomina x ao quadrado. Vocês veem que ele vai se afastando de mais e mais e mais. Então, em mais infinito, essa função aqui que vai predominar. Ok? Então, no vídeo de hoje eu vou demonstrar alguns limites famosos, né, que vão nos permitir de calcular outros limites bem mais complicados de uma maneira simples e eficaz. Então, para começar, eu vou apresentar o teorema do crescimento comparado em mais infinito e depois a gente vai estudar o caso em zero, ok? Então, o primeiro diz que se temos um alfa estritamente positivo, né, o que eu falei, um x potência algo estritamente positivo, e a gente comparar, eu falei que x potência alfa ele vai predominar em mais infinito. Ok? Então, como ele predomina em mais infinito, isso daqui vai tender mais rápido a mais infinito. Então, temos algum termo que a gente considera uma constante sobre mais infinito. Então, isso daqui vai tender a zero. Ok? Mesma coisa para aqui o de baixo, então temos para qualquer alfa dessa vez, né? Porque exponencial de x sempre vai predominar em cima de x potência alfa, né? Então temos exponencial de x que vai tender a mais infinito, então isso daqui vai ficar uma constante em mais infinito sobre mais infinito, então isso daqui também tende a zero, ok? Então eu vou demonstrar esses dois casos para vocês matematicamente, né? A gente viu que graficamente faz sentido, agora eu vou demonstrar matematicamente. Então, primeiro eu vou sair da definição do logaritmo, então a definição básica do logaritmo. Então, diz que para todo x superior ou igual a 1, temos ln de x, que é igual a integral de 1 a x de dt sobre t. Ok? Então, essa é a definição, a primeira definição, né, que a gente botou do ln de x. Ok? E agora eu vou tentar dominar 1 sobre t. Ok? Eu vou dominar 1 sobre t, então eu vou majorar 1 sobre t por outra função e depois eu vou aplicar o crescimento da integral, né? Então você sabe que a integral, pela positividade da integral, ela vai manter a ordem da inigualdade. Então temos que para todo t superior ou igual a 1, vocês podem verificar que 1 sobre t vai ser inferior ou igual a 1 sobre raiz de t. Ok? Porque t é maior do que 1 sobre... t é maior do que raiz de t, né? Então, quando a gente inverte, então vai ficar 1 sobre t que é inferior ou igual a 1 sobre raiz de t. Ok? Então agora eu vou aplicar o crescimento da integral. Então diz que a gente pode compor pela integral dos dois lados, sem mudar a ordem. Então vai ficar de 1 a x de dt sobre t, que é inferior ou igual à integral de 1 a x de dt sobre raiz de t. Ok?
Essa integral aqui a gente sabe calcular, essa daqui a gente sabe que é ln de x por definição. Essa daqui é fácil, porque quando a gente deriva a raiz de t, a gente fica com 1 sobre 2 raiz de t. Então vai ficar, se a gente multiplicar por 2 e dividir por 2, no final a gente vai ter que a integral de 1 a x de dt sobre raiz de t vai ser igual a 2 raiz de t avaliado entre 1 e x. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, isso vai dar 2 vezes raiz de x menos 1. Ok? Então, a gente sabe calcular essa integral. Então, o que a gente mostrou é que ln de x é inferior ou igual a 2 raiz de x menos 1. Ok? Né? Então, isso daqui é a integral que eu dominei, isso daqui eu sei que é ln de x, isso daqui eu acabei de calcular. Então, temos isso daqui. Ok? Agora eu vou dividir tudo por x. Por que eu vou dividir por x? Porque eu tenho um ln de x sobre x, né? Depois eu vou tratar o caso potência alfa. Então eu vou dividir por x. Obviamente x não é nulo, né? Então vamos ter ln de x sobre x, que é inferior ou igual. Então eu vou dividir tudo isso por x. Então se eu distribuir e fatorizar depois, vai ficar 2 sobre raiz de x, fator de 1 menos 1 sobre raiz de x. Ok? E isso daqui, x é superior ou igual a 1. Aqui, superior ou igual a 1. Então, isso daqui é positivo. Então, isso daqui vai ser maior ou igual a zero. Ok? Então, eu vou escrever aqui só para ter mais espaço. Então, vamos ter zero, que é inferior ou igual a ln de x sobre x, que é inferior ou igual. Aqui, temos 2 sobre raiz de x vezes 1 menos 1 sobre raiz de x. Então, aqui temos 1 menos algum termo, né, vezes isso. Então, isso daqui, né, a gente está multiplicando por um valor menor do que 1. Então, isso daqui vai ser menor do que 2 sobre raiz de x. Então, isso daqui é simplesmente para simplificar. Obviamente, vocês podem manter toda essa expressão aqui, mas eu quero ser simples, porque eu vou estudar o limite dos dois lados. E o limite disso não é tão difícil de calcular, tá? Mas é melhor a gente simplificar a nossa vida. Ok? E agora eu vou aplicar o teorema do confronto. O teorema do confronto diz o quê? É que se eu tender o limite desses três termos e esse limite for igual a esse, então necessariamente esse limite vai ser igual ao limite dos dois lados. Ok? A gente vai meio que apertar essa função aqui e forçar ela a tender ao mesmo limite, né? Em inglês, o nome é bom, né? Porque o inglês é squeeze theorem, né? Então a gente acaba apertando essa função e forçando ela a tender a esse limite. Ok? No caso, forçando, o que eu quero dizer é a gente força matematicamente a demonstrar que ela tende a esse limite. Obviamente, ela tende naturalmente, né? Então, o limite de 2 sobre raiz de x é 2 sobre alguma coisa que tende ao infinito, então isso daqui vai tender a zero, né? E isso daqui vai tender a zero, ok? Então, se eu pegar o limite dos dois lados, vai ficar zero, inferior ou igual a ln de x. Então, o limite, né? Quando x tende a mais infinito sobre x, que é inferior ou igual a zero. Ok? Então isso daqui força, de acordo com o teorema do confronto, que o limite, quando x tende a mais infinito de ln de x sobre x, vai ser igual a zero. Ok? Então temos isso, forma pela notificação. E agora a gente vai estudar o caso x potência alfa. Ok? Então eu vou considerar um y. Então seja um y que é igual a x potência alfa, obviamente com alfa estritamente positivo, né? Para a gente condizer com o nosso teorema. Então isso daqui implica que x igual a y potência 1 sobre alfa, né, por propriedade das potências. Então, isso daqui vai implicar que ln de x sobre x potência alfa vai ser igual a ln de y potência 1 sobre alfa sobre y, né, porque x potência alfa é y. Isso daqui, pela propriedade do ln, vai ficar 1 sobre alfa ln de y dividido por y. Ok? A gente demonstrou que ln de y sobre y, quando y tende a mais infinito, tende a zero. Isso daqui é claramente uma constante, né? 1 sobre alfa tende a zero. Então, quando y tende a mais infinito, isso daqui vai ser igual a zero, né? Vai tender a zero. Então, a gente acabou demonstrando que o limite, quando x tende a mais infinito, de ln de x dividido por x potência alfa, vai ser igual a zero. Ok? Então, a gente tratou o caso x potência 1,
né? E a gente generalizou para qualquer tipo de alfa, né? Só fazendo uma pequena mudança de variável, ok? Então isso demonstra, né, que esse limite tende a zero, então que x potência alfa vai predominar em cima de ln de x, né? Então graficamente isso era óbvio, matematicamente um pouquinho mais complicado, mas nenhum mistério. Agora vamos demonstrar esse limite aqui, então quero demonstrar que exponencial de x predomina em cima de x potência alfa, então por transitividade exponencial de x vai predominar também em cima de ln de x, tá? Então a gente não precisa tratar esse caso em específico, só que agora é para todo alfa pertencendo a R. Ok? Então no caso eu vou fazer uma disjunção de casos, ok? Então como temos uma potência, a potência ela é diferente quando alfa é negativo, então eu vou tratar o caso alfa negativo e depois eu vou tratar o caso superior ou igual a zero, ok? Então, o caso alfa negativo, então temos que x potência alfa vai ser igual a 1 sobre x potência valor absoluto de alfa, ok? E a gente sabe, né, então sabemos que x potência valor absoluto de alfa, quando x tende a mais infinito, tende a mais infinito, ok? E a gente sabe também que exponencial de x, quando x tende a mais infinito, é mais infinito também, ok? Então temos um limite quando x tende a mais infinito de x potência alfa sobre o exponencial de x, que vai ser igual ao quê? Então, como x potência valor absoluto de alfa tende a mais infinito, então x potência alfa vai tender a zero, né? Porque vai ficar 1 sobre algo que tende a mais infinito, então x potência alfa tende a zero, ok? Então aqui temos um zero, né, sobre mais infinito, então algo sobre mais infinito, então uma constante sobre mais infinito vai tender a zero. Então aqui tende a zero, ok? Então o caso x potência alfa, quando alfa é negativo, é bem simples. Agora vamos fazer o caso alfa positivo ou nulo, né? Ok. Aqui temos que fazer um truque, a gente tem que fazer uma mudança de variável. Então eu vou considerar um y que é igual a exponencial de x potência 1 sobre alfa. Tá? Então isso daqui é igual a exponencial de x sobre alfa. Tá? Isso implica o quê? Isso implica que x é igual a alfa ln de y, né? Por propriedades do logaritmo da exponencial. Então isso dá o quê? Isso daqui implica que x potência alfa sobre exponencial de x vai ser igual ao quê? Então x potência alfa eu vou substituir, né? Então vai ficar alfa ln de y potência alfa dividido por exponencial de x, né? Exponencial de x, então vai ser, se eu isolar isso daqui, vai ficar exponencial de alfa ln de y, ok? Então isso daqui vai ficar igual ao quê? Vai ficar igual a alfa potência alfa, né? Vezes ln de y sobre y, tudo potência alfa. Ok? Como é que eu fiz isso? Isso daqui é a definição de y potência alfa. Aqui temos o ln de y potência alfa, então temos um quociente tudo potência alfa, né? Então eu só separei. Ok? Então temos isso daqui. Ora, isso daqui, quando y tende a mais infinito, a gente já demonstrou que tende a zero. Ok? Isso daqui a gente já tende a zero porque alfa é positivo. Ok? Então isso daqui já implica que o limite, quando x tende a mais infinito, de x potência alfa sobre exponencial de x, igual a zero. Ok? Então, por não importa que alfa, exponencial de x sempre vai predominar em cima de uma função polinomial e por transitividade, exponencial de x sempre vai predominar em cima de um logaritmo. Agora, por último teorema desse vídeo, eu vou falar do teorema do crescimento comparado, ok? Então isso daqui não muda, a gente vai comparar funções, só que em zero. Ok? Então a gente fez o caso mais infinito, a gente viu que o exponencial domina todo mundo, né? Obviamente, para vocês que entendem que tem um nível a mais de matemática, você sabe que a fatorial também domina mais, só que eu não vou entrar no detalhe da fatorial. Só que em zero é um pouquinho diferente. Tá, em zero a gente não fala muito de exponencial, a gente compara principalmente um polinômio com logaritmo de x. E em zero a gente vê, né, vocês podem ver graficamente, que x potência alguma coisa vai predominar ln de x. Okay? Então quando a gente faz esse limite que tende a zero, né, x potência alfa vai predominar, então tudo isso daqui vai tender a zero. Ok? Porque você sabe que logaritmo de x, quando x tende a zero, isso tende a menos infinito. Só que como essa função predomina, esse menos infinito, vamos dizer que ele é negligenciável, perdão, então isso daqui vai ficar tendendo a zero. Ok? Então vamos demonstrar isso. A gente vai pegar o resultado que a gente fez no último teorema, né? Então a gente sabe que para todo alfa estritamente positivo, o limite, quando y tende a mais infinito, de ln de y sobre y potência alfa igual a zero.
ok? Então, lembre-se desse resultado, né? Isso daqui predomina ln, então isso daqui tende a zero, ok? E agora eu vou considerar um x que pertence entre zero excluso e 1. Por que zero excluso? Porque a gente está trabalhando com logaritmo, então a gente não quer ter problema, ok? Então, eu vou colocar aqui y igual a 1 sobre x. Então, isso daqui é equivalente a dizer que x igual a 1 sobre y. Então, até aqui nenhum mistério. Por que eu faço isso? Porque eu estou fazendo uma mudança de variável no limite. Então, eu quero que, se x tende a 0 mais, isso daqui é equivalente a dizer que y tende a mais infinito. Ok? Então, se 1 sobre algo que tende a 0, y vai tender a mais infinito. Né? Então, 1 sobre algo que tende a mais infinito, isso daqui vai tender a 0. Ok? Então, eu quero sair desse limite aqui, que é bem parecido com esse, só que aqui a gente tem uma multiplicação e não um quociente, ok? Então eu quero passar de um quociente a uma multiplicação, então eu vou mudar o limite, porque eu quero o limite em zero, ok? Então eu faço essa mudança de variável aqui, né? Então vamos ter o quê? Vamos ter que x potência alfa vezes ln de x vai ser igual, então substituindo vai ficar 1 sobre y, tudo potência alfa vezes ln de 1 sobre y, ok? Então, pelas propriedades, vai ficar menos 1 sobre y potência alfa, ln de y, ok? Como alfa é estritamente positivo, né, não vamos ter problema de sinal, temos potência 1, então temos menos 1 sobre y potência alfa, ln de y, ok? Isso daqui já implica diretamente, né, porque a gente sabe que ln de y sobre y potência alfa tende a zero, ok? Tende a zero aqui, quando y tende a mais infinito, então quando x tende a zero, vamos ter que o limite quando y tende a mais infinito de x, eu vou escrever, mas é meio errado escrever isso, mas eu estou fazendo o limite dessa função aqui. Mas como a gente sabe que essa função aqui é igual a essa daqui, eu vou escrever diretamente ln de x igual a zero. Então isso daqui implica que o limite, quando x tende a zero mais, de x potência alfa ln de x, igual a zero. Né? Por que zero mais? Porque a gente tende do lado direito da função. Ok? Então, esse foi o vídeo de crescimento comparado, tá? Então, eu demonstrei matematicamente por que uma função predomina a outra, tá? Essa noção, ela vai realmente se incrementar bem mais no futuro, ok? Mas é um começo simples e honesto para a gente entender como é que as funções se comportam em termos de velocidade, ok? Então, muito obrigado por ter assistido.